caminho do cartório com minha esposa para nos divorciarmos, de repente eu consegui ouvir a voz do coração dela. Minha esposa fria e contida. Por fora me olhava com desprezo, mas no segundo seguinte, uma voz feminina suave e magoada invadiu de repente a minha mente. Marido, eu não quero me divorciar. Se eu disser que estou passando mal agora, será que a gente pode não ir por enquanto? Marido, não me deixe de jeito nenhum. Uma moça como eu, de pele clara, pernas longas e bonita. Se você me jogar fora, quem me achar com certeza não vai me devolver. Pisei no freio. Quase bati no carro novo. Virei a cabeça, incerto, para olhar Buchanan. Ela não moveu nem um pouco as sobrancelhas. Nem os cílios tremeram. Fria como uma escultura de jade. Foi uma alucinação? Engoli em seco e falei, testando. Depois que nos divorciarmos, isso não vai te afetar, vai? Buchanan finalmente desviou o olhar da janela. Virou a cabeça para mim, a voz calma, sem ondulação. Não vai afetar nada, mas a voz do coração dela parecia fogos explodindo, estalando sem parar na minha cabeça. Mentira, claro que vai afetar. As pessoas do nosso círculo têm um acordo tácito. Não existe divorciado, só viúvo. Se meu marido se divorciar mesmo de mim, eu vou fazer besteira. Sem meu marido, eu nunca mais vou ser feliz. Eu não quero me divorciar. Quero que meu marido me abrace. Dessa vez com certeza não era alucinação. A boca pequena dela claramente nem se mexeu. Mas aquelas palavras eram nítidas como se gritassem no meu ouvido. Buchanan pareceu notar minha estranheza. De repente virou a cabeça e encontrou meu olhar. Hesitou por alguns segundos e disse baixo. Hoje estou meio indisposta. Podemos falar do divórcio outra hora? Buchanan, você foi ótima. Finalmente conseguiu dizer. Marido, aceite logo. Vamos voltar e não nos divorciar. Sem meu marido, como é que eu vou viver? Eu sei fazer drama, me jogar no chão e agir de forma fofa. Posso ser sedutora ou doce. Meias pretas, brancas ou arrastão. Eu visto o que meu marido gostar. Essas palavras fizeram minha têmpora latejar. Mas olhando o rostinho dela, fingindo reserva, acabei cedendo sem saber porquê. Então vamos voltar hoje. Os olhos de Buchanan brilharam num instante, mas ela só assentiu de leve, fingindo calma. Vou te ouvir. No caminho de volta, o carro já não estava naquele silêncio mortal de antes. Eu ouvia claramente ela cantarolar uma música desafinada no coração, uma frase atrás da outra. Marido, marido! Doce até enjoar. Só então percebi, assustado, que eu parecia não conhecer nada dessa esposa. Todos diziam que ela era uma professora fria, nobre e distante. Mas quem imaginaria que dentro dela morava uma tagarela repetitiva e uma chorona que adorava resmungar? Na época, nosso casamento foi relâmpago. Combinamos casar primeiro e cultivar sentimentos depois. Mas nós dois trabalhávamos demais, e com esse jeito frio dela, a vida parecia a de colegas dividindo casa. Até os quartos eram separados. Depois de chegar em casa, entramos um depois do outro como sempre. Buchanan trocou os sapatos e disse indiferente. Estou meio indisposta. Vou pro quarto primeiro. Vou logo pro quarto pesquisar como agradar meu marido. Onde eu escondi minhas meias. Preciso achar. Que irritante. Por que meu marido gosta de garotas frias e arrogantes? Ele consegue gostar de um bloco de gelo, mas não consegue gostar de mim? Eu sou tão fácil de agradar? Até quando fico brava, dura só 3 segundos. Depois volto a mimar meu marido. Fiquei parado na entrada, cheio de pontos de interrogação no rosto. Quem disse a ela que eu gosto de cara de gelo? Pura mentira, mas esse contraste enorme me fez sentir por Buchanan um interesse que eu nunca tinha tido. O mais importante é, esse tom na voz do coração dela, onde parecia que ela não sentia nada por mim. Parecia haver um mal-entendido enorme entre nós. Uma pena que, durante toda a tarde seguinte, Buchanan não saiu do quarto nem meio passo. Estávamos longe demais. E eu também não conseguia ouvir a voz do coração dela. Marquei um jantar com um cliente. De dentro veio a resposta fria de sempre. Entendi. Meu marido não vai comer comigo de novo. Ele sempre vai encontrar clientes. Será que o cliente é mais bonito que eu? Com certeza eu não sou compreensivo o bastante. Por isso meu marido quer se divorciar de mim, né? Meus olhos já estão inchados de tanto chorar. Agora preciso fazer compressa gelada. Fiquei parado na porta. E meus passos pararam. Com um turbilhão de sentimentos no peito. Na minha lembrança, Buchanan sempre foi calma e controlada. Quanto mais chorar, era raro até vê-la franzir a testa. Quem imaginaria que, em segredo, ela choraria por algo assim? Depois de conversar com o cliente sobre o projeto, não fiquei muito tempo e voltei cedo para casa. Depois do banho, deitei na cama, fiquei olhando para o teto atordoado. Minha mente estava uma confusão. Afinal, esse casamento ainda vai acabar ou não? Eu nunca gostei de enrolação. Antes do divórcio, precisava conversar direito com Buchanan e entender o que ela pensava de verdade. Enquanto eu pensava nisso, ouvi uma batida leve na porta. Entre. Sentei-me, levantei os olhos. Buchanan estava parada na porta. Tinha acabado de tomar banho. Os cabelos longos caíam sobre os ombros, com um leve vapor úmido. Os olhos amendoados, que sempre pareciam erguidos, agora estavam levemente baixos, com os cantos avermelhados. Aconteceu alguma coisa?
Meu corpo ainda está meio estranho. Você pode olhar para mim? A voz dela estava mais suave que o normal, com uma timidez quase imperceptível. Marido, não me rejeite. Eu vou chorar de verdade. Passei a noite me preparando. Fiz muita preparação psicológica antes de vir. Eu também não sou médico. Se não der mesmo, eu te levo ao hospital para ver. Eu mal ia dar um passo, quando uma mãozinha branca e macia, de repente segurou meu ombro. Não precisa ir ao hospital. Eu sei o que é. Marido, não faz assim. Você olha pra mim e meu coração quase pula do peito. Tô tão nervosa porque ele tá tão bonito hoje. Marido, meu corpo todo está molinho. Você pode massagear pra mim? No instante em que ela terminou de falar, o quarto inteiro caiu num silêncio mortal. Eu até senti que a voz do coração dela parou de repente. O ar parecia congelado. No segundo seguinte, o rostinho de Gu Qingning ficou vermelho vivo, das bochechas até as orelhas. Ela apertou os lábios, sem conseguir dizer uma palavra. Você está com um aperto no peito? Como eu falei em voz alta o que estava pensando, amanhã eu não ia dizer isso. Gu Qingning, sua boba. Então quer explicar? Só que ela de repente puxou minha mão e a colocou sobre o peito dela. É só que meu peito está pesado. Você massageia e melhora. Quanto maior a coragem, maior a colheita. Já cheguei até aqui? Do que tem medo, marido? Massageia logo. Não fica parado. Minha mão repousou sobre a pele macia dela e se moveu por instinto. No segundo seguinte, Gu Qingning pareceu ter levado um choque. Toda a pele dela ganhou um leve tom rosado. Até as pontas dos dedos tremiam de leve. Lembro que aperto no peito pode melhorar com Xiao Yao Wan. Vou procurar pra você. Antes que eu terminasse, Gu Qingning me segurou por reflexo. Talvez porque ela não controlou bem a força. Tropecei, e nós dois caímos juntos na cama. Ela ficou por cima de mim, a ponta do nariz quase tocando meu queixo. No meio da confusão, senti que a mão dela parecia ter tocado meu abdômen. Caramba, abdômen definido! A sensação é perfeita. Passei a vida fazendo boas ações. Qual o problema de tocar um pouco? Não é exagero, né? Só mais um toque. Só um. Levanta primeiro. Você está em cima de mim e eu também fiquei com um aperto no peito. Gu Qingning, no fim, só ousava ser atrevida no coração. Logo se atrapalhou inteira, apoiando-se na cama para levantar. Desculpa, eu não fiz de propósito. Olhando o jeito apressado dela, não resisti e estendi a mão para ajudá-la. No momento em que meus dedos tocaram a cintura dela, Gu Qingning ficou rígida de repente. Logo depois o corpo inteiro amoleceu como água, e ela caiu de novo em cima de mim. Assim fica bem difícil acreditar que você não fez de propósito. Não é isso. Minha cintura não pode ser tocada à toa. É meio sensível. Olhando as orelhas avermelhadas dela, não resisti à vontade de provocá-la, mas antes que eu pudesse falar, ouvi a voz do coração dela começar a murmurar de novo. E agora? Toquei no abdômen dele. Tô tão feliz, minha cintura foi tocada. Dá cócegas, mas é tão gostoso! A mão do meu marido é tão bonita. Deixa ele tocar mais um pouco. Gu Qingning, se controla. Isso é muito estranho. Ah, tudo bem. A imagem de professora fria desmoronou completamente diante de mim. 2 minutos e meio depois, nós dois estávamos sentados frente a frente no sofá. Gu Qingning ainda mantinha o rostinho sério, tentando preservar o ar frio, mas o rubor no rosto demorava a sumir. Parecia uma gatinha fingindo ser feroz. Ela não falava, só me encarava, como se esperasse eu falar primeiro. Mas a voz do coração dela já tinha entregado tudo. Além de namoro, não quero falar de mais nada com meu marido. Da última vez que ele disse que queria conversar, será que era sobre me querer ou não? Devia ter vestido uma camisola mais bonita. Que prejuízo. Antes, quando falei em divórcio, você aceitou tão facilmente? Achei que também achasse que nosso casamento tinha problemas. Eu não acho que tenha problema. Sempre convivi do jeito combinado antes do casamento. Tenho curiosidade sobre o motivo do seu divórcio. Infelizmente, a voz do coração dela estragou o clima. Por que meu marido quer se divorciar? Será que tem alguém lá fora? Que mulher chata roubou meu marido? Ela é mais bonita que eu? Tem um corpo melhor que o meu? Tem formação melhor que a minha? Finge ser mais fria que eu? Embora eu esteja fingindo, mas finjo muito bem. Fica quieta primeiro. A sequência de perguntas fez minhas têmporas latejarem sem parar. Assim que falei, o mundo ficou quieto num instante. Eu não falei nada. No segundo seguinte, a voz do coração dela soou de novo, com um pouco de empolgação. Meu marido é tão firme, mas fica tão bonito quando é firme. De repente deu vontade de me ajoelhar e chamar de mestre. E agora? Gu Qingning, você é estranha demais. Mas o que meu marido disse também não parece impossível. Esse gosto dela estava mesmo um pouco além do que eu esperava. Sob a casca de professora fria e deusa distante, na verdade se escondiam tantos pensamentos esquisitos. Eu pedi divórcio, mas não tem nada a ver com outra pessoa. Antes do casamento, combinamos, se depois de alguns anos não surgisse faísca, nos separaríamos numa boa. Nesses 2 anos, estivemos ocupados demais. A vida parecia de colegas dividindo casa. Achei que você também estivesse cansada dessa monotonia. Além disso, ouvi dizer que no ensino médio, você gostou de um veterano? Ao ouvir a palavra veterano, a máscara fria de Gu Qingning rachou na hora.
O rosado, que já tinha diminuído, começou a se espalhar da base do pescoço até as bochechas. No fim, até as orelhas ficaram vermelhas. Vendo-a assim, a esperança que acabara de surgir no meu coração foi apagada num instante. Essa reação, qualquer um que visse, acharia que ela ainda guardava aquele veterano no coração. Se você tem alguém no coração, não precisa se forçar a ficar comigo. Eu, Lee Sang, não posso aceitar que minha esposa guarde outro homem no coração. Ah? Outro homem? Meu marido está com ciúmes. Tô tão feliz que outro homem. Aquele veterano é você, bobo. No pior caso, eu conto tudo agora. Mas desse jeito, estou sem imagem nenhuma. Devo aproveitar e me declarar? Se eu soubesse, teria vestido aquela camisola de renda. Que desastre. O veterano sou eu? Fiquei parado no lugar, com a mente trabalhando rápido. Sou 2 anos mais velho que Gu Qingning. Ela fez faculdade no exterior, não havia como sermos colegas de universidade, então o tal veterano só podia ser do ensino fundamental ou médio. Mas olhando o rosto dela, eu realmente não tinha lembrança nenhuma. Gu Qingning, na época da escola, devia ser uma beleza desde pequena. Eu não poderia não ter nenhuma memória dela. Eu estava prestes a perguntar, mas Gu Qingning de repente se levantou. Antes, quando você falou em divórcio, não foi que eu não reagi, é que naquela época houve um problema no experimento da escola. Eu realmente não conseguia me afastar. Quanto àquele veterano, isso já passou há muito tempo. Hoje eu estou mesmo indisposta. Sobre o divórcio, podemos achar um momento para conversar direito? Não posso contar agora. É vergonhoso demais. Preciso achar um momento romântico para explicar tudo. Há 3 anos, no aniversário do ensino médio, eu o vi e me apaixonei por ele. Como ele não tem nenhuma lembrança, olhando a inquietação no fundo dos olhos dela, minhas dúvidas só aumentavam, mas eu também sabia que agora não era o melhor momento para insistir. Nós dois precisávamos de tempo para organizar essa relação confusa. Daqui a 3 dias, então. Amanhã vou fazer uma viagem de negócios por um dia. Então vou voltar e descansar primeiro. Boa noite, boa noite. Olhei para as costas dela enquanto se virava, com sentimentos misturados no peito. Só quando a porta do quarto dela se fechou, eu me encostei devagar no sofá e ergui a mão para massagear a testa. Então aquela professora fria e contida não era só uma chorona mimada. Também era uma apaixonada que gostava de mim em segredo havia anos. Esse casamento já não tem mais como terminar. A conversa de 3 dias depois parecia que seria bem interessante. Curvei levemente os lábios, um sorriso passou pelos meus olhos. Olhando Gu Qingning de rosto calmo, mas gritando por dentro, voltei devagar para o quarto. Fiquei recostado no sofá com os olhos vazios. Tudo o que aconteceu o dia inteiro foi mágico demais. Desde que comecei a ouvir a voz do coração de Gu Qingning, senti como se estivesse sonhando. Será que devo marcar um psicólogo? Tudo isso é real ou falso? Mas aquele marido suave repetido tantas vezes era doce demais e real demais. Naquele momento, Gu Qingning estava deitada de bruços na cama, rolando sem parar, com o corpo quente como um pequeno forno. Será que Lee Sang sabe que eu gosto dele em segredo há muitos anos? Não, se Lee Sang soubesse que o veterano é ele mesmo, por que ainda se importaria de eu ter alguém no coração e insistiria no divórcio? E como ele saberia disso? As lembranças daquele verão surgiram de repente. Você é criança de qual escola primária? Por que veio pra cá depois da aula? Ele apontou para a entrada do beco. Está vendo? Ali é uma escola técnica. O pessoal de lá é bem agressivo. Não venha sozinho pra cá de novo. Depois de uma pausa, ele coçou a cabeça. Ou eu te levo à delegacia. Ou você usa seu relógio com telefone pra chamar seus pais. Gu Qingning ficou atordoada. Baixou a cabeça e olhou o uniforme do ensino fundamental que usava. Da entrada do beco vieram alguns gritos. Lee Sang, o que está fazendo? Vamos jogar bola. Vão na frente. Eu já vou. Quando ele se virou de volta, olhou para ela e disse com seriedade. Acho que encontrei uma criança perdida. Preciso levá-la à delegacia primeiro. Naquele dia, Gu Qingning, por algum motivo, memorizou esse nome. Ela seguiu obediente Lee Sang até a delegacia, até seus pais chegarem às pressas. Lee Sang a entregou ao policial e só então saiu correndo. Desde aquele dia, no coração de Gu Qingning, passou a morar um jovem chamado Lee Sang. Não foi você que disse? Descobri que Lee Sang gostava do tipo frio e de poucas palavras. Eu fingi por 2 anos inteiros. Como ele ainda não gosta de mim e insiste em se divorciar de mim? Querida, eu já tinha dito. Essa informação talvez não fosse confiável. Então vocês se divorciaram mesmo? Isso não. Eu disse que estava indisposta e voltamos no meio do caminho. Depois eu perdi a cabeça e ainda tentei seduzi-lo. Agora ainda estou te mandando mensagem. Então você já sabe o quanto eu fracassei. Yun-Kim, do outro lado do celular, quase cuspiu o chá com leite que tinha acabado de beber. Gu Qingning estava de bruços, com o rostinho todo franzido. Até digitava um pouco mais devagar.
Hoje ele ainda me perguntou se eu gostei por muitos anos de um veterano. Disse que não aceita que a própria esposa guarde outra pessoa no coração, mas que outra pessoa existe. Sempre foi só ele, tá? Yunkin arregalou os olhos, chocada ao ver a mensagem. Esse enredo, num romance feminino de CEO, renderia 365 capítulos. Então o que vocês vão fazer agora? Combinamos? Conversar direito em 3 dias quando ele voltar da viagem. Não quero mais fingir. Cansa demais. Bom dia. Fiz café da manhã. Vamos comer juntos. Bom dia. Obrigado pelo trabalho. Meu marido de camisa preta está bonito demais. Meu corpo todo vai amolecer. Gosto tanto, gosto tanto. Droga, por que meu marido fica olhando pra mim sem falar? Será que eu falei algo errado de novo? Só então percebi, assustado, que as meias pretas, brancas e arrastão que ela mencionou antes não eram palavras jogadas ao acaso, a professora fria e séria por fora. Por dentro era tão ousada. Estranhamente, eu até fiquei um pouco ansioso. Antes de sair, olhei para Gu Qingning. Hesitei por um instante, mas ainda disse, estou indo. Espera você. Sua gravata está torta. Rápido, rápido, deixa eu arrumar pro meu marido. Não olha no espelho. O espelho não tem mãos tão habilidosas quanto as minhas. Dá na mesma ajeitar depois que pousar. Mas ao ouvir a voz do coração dela, meus movimentos pararam. Olhei para ela, com aquele rosto frio, e falei devagar, desculpa. Pode me ajudar a ajeitar? Eu não vou entrar. Eu ajeito pra você. Só então percebi que a atuação dela na verdade não era nada boa. Naqueles belos olhos amendoados, a alegria e a empolgação não conseguiam se esconder, como eu nunca tinha notado antes. Ela se aproximou e estendeu a mão para arrumar minha gravata. Na verdade, a gravata nem estava torta. Ela só queria achar uma desculpa para se aproximar. Outros maridos, quando viajam, recebem abraços carinhosos de despedida. Eu só posso inventar desculpas sozinha. Mas tudo bem. Os maridos delas não são tão bonitos quanto o meu. Nós dois estávamos muito próximos, e eu ouvia a voz do coração dela com toda clareza. Se fosse ontem, um abraço certamente não seria adequado. Afinal, um segundo antes ainda tínhamos combinado de ir nos divorciar. Tossi de leve. Aquelas mãos finas e brancas dela saíram da minha gravata com relutância. Que tudo dê certo, tá? Quando me virei para sair, ouvi o choramingo dentro do coração dela. Meus passos pararam por um instante. Virei a cabeça e disse, espere eu voltar. Uau, meu marido é tão gentil. Chegando ao aeroporto, assim que nos encontramos, Songzik se aproximou. Não, cara, você está prestes a se divorciar. Como ainda está tão feliz? Ele fez uma pausa e acrescentou. Ah, não, quer dizer não conseguiu se divorciar. Lancei um olhar para ele. Você está bem informado. Songzik riu sem jeito, mas por dentro estava nervoso. Ele não podia dizer que ainda mantinha contato com Yunkin. Afinal, eles tinham terminado havia vários anos e ainda mantinham contato. Se isso saísse, não viraria piada? Sem falar que ele ainda acabou contando minhas preferências para Yunkin e aos poucos fez Gu Qingning fingir ser fria por 2 anos. Songzik mudou de assunto depressa. Você tem coragem mesmo de se divorciar? Com as qualidades de Gu Qingning. Depois do divórcio, teria muita gente esperando uma chance. De repente, encarei-o sério, sem falar. De repente, eu sorri. Você se preocupa bastante com minha esposa. Não fala besteira. Songzik acenou as mãos depressa. Eu já tenho alguém de quem gosto. Ele fez uma pausa, como se lembrasse de algo, e perguntou com cuidado. Será que foi porque eu te disse antes que Gu Qingning tinha um veterano de quem gostava havia muitos anos? Que você quis se divorciar dela? Ainda bem que consigo ouvir a voz do coração dela, senão esse mal-entendido teria ficado enorme. Isso foi Yunkin que me contou. Irmão Lee, não fica bravo. Como eu ia saber que a informação não era confiável? Vocês não tinham perdido contato há muito tempo? O que mais ela disse? De repente me lembrei do que a voz do coração de Gu Qingning murmurou ontem. Que eu gostava do tipo frio e intelectual. Eu só soube ontem que gostava desse tipo, mas eu não gosto mesmo. Olhei para Songzik com um olhar perigoso. Só falamos do tipo de garota que você gosta. Eu vi que você tinha uma boa impressão de Gu Qingning, e Yunkin veio perguntar. Então contei a ela o tipo que você gostava. Isso não é por ajuda? Só então me lembrei. Na época do encontro arranjado, Gu Qingning falava pouco, mas sorria de um jeito doce, e parecia bem agradável. Mas depois de registrarmos o casamento, ela parou de sorrir, somando ao mal-entendido de quando toquei a cintura dela antes. De uma coisa para outra, eu realmente achei que ela se sentia muito desconfortável comigo. Então o problema estava aqui. Respirei fundo. Os irmãos dos outros são assistentes e estrategistas. Como é que comigo apareceu um colega inútil? Então que tipo você disse a ela que eu gostava? Aquele tipo elegante, intelectual, uma flor inalcançável. Quando você rejeitou a caloura, disse que gostava de alguém independente e frio. Songzik. Você é mesmo meu bom irmão. Não sabe diferenciar verdade de desculpa? Errei, irmão. Quem mandou você nunca ter namorado? Como eu ia saber que era desculpa? A raiz do mal-entendido foi encontrada, mas o maior problema ainda éramos nós mesmos. Casados há 2 anos e nunca conversamos direito. Enquanto isso,
Do outro lado, Gu Qingning caminhava rumo ao laboratório. Na verdade, desde que não estivesse diante de Li Sang, Gu Qingning era bem normal. Dizer que a frieza dela era fingida não era totalmente verdade. Fora de casa, ela sempre vestia uma aparência fria. Ao entrar no laboratório, os 4 alunos que estavam reunidos cochichando endireitaram o corpo num instante e cumprimentaram com respeito. Professora, bom dia. Gu Qingning assentiu sem expressão. Bom dia. Certo. Agora falem sobre os dados experimentais que entregaram. Ela ficou no laboratório da manhã até a tarde, observando os alunos e corrigindo um a um os dados errados. Só quando o telefone de Yunqing tocou, ela percebeu que já eram 6:30 da noite. Ela olhou o celular, não atendeu e continuou o trabalho nas mãos. Sem nem tremer a mão, já está tarde. Vocês podem ir primeiro? A aluna de jaleco branco, Liu Shuang, perguntou com respeito. Professora, quer ir jantar com a gente? O aluno Qin Chuan também concordou depressa. Isso, professora, abriu uma churrascaria em frente à escola. Quando a senhora vai gostar de mim? Não precisa. Podem ir comer. Só espero que da próxima vez os dados entregues não estejam tão ruins. Ela ergueu os olhos e passou o olhar pelos dois, com um olhar gelado. Desculpa, professora. Na próxima vez, com certeza vamos prestar atenção. Estou morrendo de fome. Hoje à noite vou comer churrasco com Yunqing. Já estou com saudade do meu marido de novo. Queria tanto comer churrasco com meu marido. A professora claramente é tão bonita, mas eu tenho medo dela de verdade. Antes ouvi dizer que a professora era jovem e promissora, com um currículo incrível, e ainda pensei que gente jovem era melhor, que a convivência seria agradável. Por muito tempo. O que vocês acham? Será que a professora também é assim diante do marido? Naquele momento, Gu Qingning estava sentada no carro de Yunqing. Eu realmente acho que sua informação estava errada. Se estava errada, aquele moleque Song Ziki está acabado. Eu realmente não quero me divorciar dele. Não vai se divorciar. Daqui a pouco, sua irmã aqui vai te levar para reforçar o arsenal. Gu Qingning sempre confiou em Yunqing. Ao ouvi-la dizer que não haveria divórcio, seu coração ficou tranquilo. Quanto ao arsenal, primeiro era melhor ir ver. Isso, a gente pode entrar? Não vai ser estranho demais? Em contraste, Yunqing estava bem calma. Puxou-a direto para dentro. Você não disse que a sedução falhou? Com certeza faltou estratégia. Essa irmã aqui vai te ajudar a planejar. Isso não é muito bom, né? A voz de Gu Qingning trazia hesitação, mas seus passos a seguiam honestamente para dentro com Yunqing. Eu não quero me divorciar nem um pouco. Foi tão difícil conseguir casar com Li Sang. Não vou soltar de jeito nenhum. A viagem de negócios não correu bem. Encontrei gente demais. E acabou se arrastando por quase uma semana. Bebi tanto que meu estômago quase sangrou. Enfim, fechamos a intenção de cooperação. A conversa combinada com Gu Qingning depois da volta só pôde ser adiada várias vezes. Antes, ela nunca me procurava por iniciativa própria. Dessa vez, por causa do desencontro, depois que liguei para explicar, ela passou a dizer bom dia e boa noite todos os dias. Aquelas mensagens eram secas. À primeira vista, dava pra ver que ela não costumava fazer isso, mas estranhamente, aqueciam o coração. Eu mandar isso está atrapalhando o seu trabalho? Se estiver, eu não mando mais. Seria bem interessante. Olhando essas mensagens, eu nem ficava tão irritado durante os compromissos. Embora ela fosse fria, ela compartilhava cada vez mais coisas. O pôr do sol na rua, o gato preguiçoso do laboratório, até os pratos novos do refeitório. Claramente eu tinha viajado por uma semana, ocupado a ponto de mal parar em pé, mas eu sentia que esses 7 dias foram mais íntimos que os 2 anos do nosso casamento. Alguns dias depois, finalmente peguei o voo de volta. Não avisei Gu Qingning antes. Queria fazer uma surpresa para ela, ver qual seria a reação dela. Se eu aparecesse de repente na sua frente, saindo do aeroporto, peguei um táxi direto para a Universidade de Jing. Parado na porta do laboratório, olhei para dentro através do vidro e vi Gu Qingning com o rosto frio, dando bronca em 4 alunos. Os 4 alunos pareciam ter quase a mesma idade que ela, mas estavam completamente esmagados pela presença dela. Vou dizer, mais uma vez, se conseguem fazer, façam. Se não conseguem, peçam para trocar de orientadora. Se vocês acham que eu não consigo orientar, mas não têm coragem de dizer, eu mesma posso falar com a universidade. Era a primeira vez que eu ouvia um tom tão frio dela, e a Gu Qingning de antes sempre parecia tão fria, mas quando falava, sempre trazia uma gentileza quase imperceptível. Olhei para ela através do vidro e de repente senti que talvez eu também não desgostasse tanto assim de pessoas frias. Por exemplo, naquele momento, usando o jaleco branco, Gu Qingning com a presença toda liberada, era fascinante demais. Qin Kuan estava de cabeça baixa, levando bronca. Pelo canto do olho, viu-me do lado de fora da janela, e não resistiu a olhar mais algumas vezes. Xin Chuan, o que você está olhando? Lá fora tem os dados experimentais que você quer? Dizendo isso, ela seguiu o olhar de Qin Chuan. No instante em que me viu, um traço de surpresa passou pelos olhos dela. É meu marido.
Meu marido voltou. Meu marido veio me buscar depois do trabalho? Será que fui agressiva demais agora? Será que meu marido vai achar que sou muito brava? Não sou brava, sou super gentil. A culpa é desse bando de alunos desobedientes, que estragou minha imagem no coração do meu marido. Sem contar o encontro da manhã, antes da viagem, já fazia 168 horas, ou seja, 10.080 minutos, 604.800 segundos que eu não via meu marido. Senti tanta saudade dele. Aqueles maridos doces, um atrás do outro, fizeram minhas orelhas esquentarem, mas o canto da minha boca não conseguiu evitar subir. Droga, acho que ela me fisgou de novo. Assenti para Gu Qingning, indicando que ela terminasse o que estava fazendo. Com o marido como plateia, Gu Qingning perdeu na hora a vontade de dar bronca, mas ainda manteve o rostinho sério, tentando preservar a autoridade de professora, e disse aos 4 alunos: os problemas que apontei hoje, se vocês cometerem de novo da próxima vez, não precisam mais vir, nem desperdicem o tempo de nós dois. Depois de falar, ela acenou com a mão, indicando que eles podiam ir. Os 4 alunos pareciam ter recebido perdão e olharam todos juntos para mim do lado de fora da janela. Eles tinham visto claramente agora há pouco. No instante em que a professora viu aquele homem, até a presença dela mudou. Eu recebi os olhares deles sem constrangimento. E ainda assenti de forma amigável. Fiquem e continuem o experimento. Só então os 4 juntaram as coisas depressa e fugiram o mais rápido possível. Gu Qingning tirou o jaleco e saiu a passos rápidos. Quando chegou diante de mim, trazia um leve sorriso no rosto e um tom um pouco culpado. Desculpa, fiz você esperar. Você veio procurar a professora Lin e o professor Li? Não. Vim buscar minha esposa no trabalho para irmos jantar juntos. Desculpa por não cumprir o combinado. Antes tínhamos dito 3 dias, mas acabou atrasando tanto. Quando minha mão se aproximou do rosto dela, o coração de Gu Qingning falhou uma batida. Aqueles murmúrios tagarelas no coração dela ficaram quietos num instante. Droga, só um gesto pequeno. Acho que me apaixonei pelo meu marido de novo. Esta é a 99ª vez que me apaixono por Li Sang. Mais uma vez e serão 1000 vezes. Quando ele vai gostar de mim? Dessa vez, a voz do coração dela trazia uma tristeza quase imperceptível. Meu coração apertou. De repente senti que eu realmente precisava conhecê-la melhor. Nós dois caminhamos lado a lado pela alameda arborizada da universidade. Parecia tudo quieto e tranquilo, mas só parecia. No meu ouvido, passava em loop o monólogo de Gu Qingning. Ela falava demais mesmo. E ainda soltava um monte de pensamentos ousados. Fazia minhas orelhas esquentarem. Ao ouvir que ela calculava no coração se tentaria me seduzir de novo hoje à noite. Não resisti e virei a cabeça para olhar para ela. O pôr do sol caía sobre o rosto dela, suavizando seus traços delicados. O cansaço dos dias de viagem parecia desaparecer naquele instante. Vendo que já estava quase na hora do jantar, perguntei: tem algo que você queira comer? Gu Qingning já tinha repetido 800 vezes no coração: quero assar carne pro meu marido. Para parecer uma boa esposa, mas ao ouvir minhas palavras, ela apenas virou a cabeça e olhou para mim, e disse indiferente: o que você quer comer? Gu Qingning, qual é o seu problema? Fala logo. Churrasco, churrasco, churrasco. Meu marido perguntou para você: por que está fingindo frieza? Você não disse que não ia mais fingir? Dá vontade de me dar 2 tapas. Segurei o riso e disse de propósito: se você não tem nada que queira comer, que tal comermos churrasco hoje à noite? Qualquer coisa serve. Sintonia perfeita. Meu marido está em sintonia comigo. Feliz, super feliz. Meu humor também melhorou. Puxei assunto por iniciativa própria. Agora há pouco os alunos fizeram algo que te deixou tão irritada. Gu Qingning, que ainda cantarolava no coração, parou de cantar de repente. Foi só um experimento. Eu já tinha ensinado passo a passo. Só faltou fazer o resultado por eles. Mas eles duvidaram de uma das etapas e mudaram por conta própria. No fim, todos os dados deram errado. Na verdade, duvidar é normal. Mas o que eles deviam fazer era verificar, não era? Só que eles insistem em achar que estão certos. Nem querem verificar. E essa já não é a primeira vez. Nas vezes anteriores, todas provaram que eles estavam errados. E eu estava certa. Meu marido acabou de me ver dando bronca. Será que vai achar que sou muito brava? Será que vai se decepcionar? Na verdade, não sou nem um pouco brava. Sou super gentil. Embora eu não tenha muito interesse por pesquisa acadêmica, a maioria da minha família trabalha com pesquisa, então eu conseguia entender um pouco o humor dela. Desculpa, falar disso é muito chato, né? Minha vida já é bem sem graça mesmo. Além de experimentos, só existem projetos. Será que sou uma pessoa muito sem graça? Não é de admirar que meu marido não goste de mim. Ao ouvir isso, olhei sério para ela e expliquei: não é chato. Pelo contrário, eu acho bem interessante, embora eu não seja da sua área. Sempre tive muito interesse por coisas novas. Ao ouvir minhas palavras, os olhos de Gu Qingning brilharam na hora.
Pela primeira vez, senti de forma direta que os olhos de uma pessoa podem mesmo brilhar como estrelas. Então, as emoções dela sempre foram tão claras diante de mim, só que eu antes nunca tinha dedicado tempo para olhar direito. Pouco depois, chegamos à churrascaria próxima. Na hora de pedir, Gu Qingning pareceu se soltar bastante por causa da conversa de agora e pediu vários pratos de que eu gostava. Quando a carne chegou à mesa, a atendente perguntou se queríamos ajuda para assar. Gu Qingning recusou sem pensar. Não precisa. Obrigada, eu quero assar pro meu marido. Da última vez, vi outra professora com o marido comendo churrasco, e a mulher assava pro homem. O que os outros têm? Meu marido também precisa ter. Haha, que raciocínio estranho é esse? Mesmo que fosse inveja. Eu é que deveria assar pra ela, né? Mas logo percebi que pensei demais. Ela realmente não sabia assar. Ao ver aquelas mãos claras dela, quase tocando a chapa quente, fui rápido e segurei o pulso dela. A mão delicada já tinha uma marca vermelha de queimadura. Parecia assustadora. Demos as mãos. Demos as mãos. Meu marido segurou minha mão. Se meu marido quisesse me dar um beijinho, seria ainda melhor. Dói muito? Quer que eu peça pomada pra queimadura ao restaurante? Ou saio pra comprar pra você? Não precisa... Eu estou bem. Na verdade, nem dói muito. Gu Qingning puxou a mão de volta com cuidado. Não era que ela não quisesse contato comigo, mas sendo encarada assim por mim, ela ficava tímida demais. O corpo todo amolecia muito. Não importa que ela ousasse pensar coisas atrevidas. No fundo, ela era muito envergonhada. Eu não ouvi a voz do coração dela, mas consegui ver seu constrangimento e timidez. Então soltei a mão dela naturalmente, mas meu olhar preocupado ainda caiu sobre sua mão. No fim, ainda apertei o botão de atendimento. Ainda bem que a churrascaria tinha pomada para queimadura. Gu Qingning pegou a pomada e passou de qualquer jeito 2 vezes. Quando ouviu a atendente perguntar se queria ajuda de novo, ela já estava sem graça demais para falar. Ela queria se mostrar bem, mas acabou passando vergonha. Não incomodei mais. Peguei a pinça e comecei a assar a carne com habilidade, vendo meu jeito hábil. Gu Qingning ficou olhando fixo. Quando a carne chiou soltando óleo, coloquei a carne assada na tigela dela. Só então ela voltou a si e disse baixinho: Como você assa tão bem? Na faculdade trabalhei 1 mês numa churrascaria. Naquela época eu não tinha dinheiro, só podia fazer bicos. Foi na época em que a professora Lin e os outros queriam que você mudasse de curso para seguir carreira acadêmica. Eu não ia morrer de fome. Eu não vou voltar para a academia, como você sabe. Fiquei um pouco surpreso. Isso aconteceu quando eu estava no 1º ano da faculdade. Já tinha passado muito tempo e não havia muita gente que soubesse. Gu Qingning ficou um pouco nervosa. Ela tinha relaxado demais agora há pouco. Por isso falou sem pensar. Ela originalmente queria dizer que ouviu de Song Ziki, mas diante do meu olhar investigativo, ela ficou em silêncio por um instante e disse baixinho: Eu seguia suas redes sociais antes, quando você estava no 1º ano da faculdade. Na verdade, eu já tinha ido para o exterior. Naquela época, eu cursava o 2º ano lá fora. Embora eu já soubesse que minha esposa era excelente, ao ouvir isso, ainda não resisti a suspirar. Você é excelente. Ainda mais excelente do que eu imaginava, elogiada pelo marido. As bochechas de Gu Qingning ficaram vermelhas de novo. Na verdade, antes de ir pro exterior, nós nos encontramos. Naquela época, você achou que eu era uma aluna perdida do primário e me levou à delegacia. Ah, isso aconteceu mesmo? Naquela época, eu só ainda não tinha crescido. Eu já estava no 9º ano. Uma coisinha de ajudar alguém de passagem. Como eu ia lembrar por tanto tempo? Vendo-me assim, Gu Qingning ainda ficou um pouco decepcionada, mas logo se animou e contou mais ou menos como foi na época. Naquele semestre, o ensino médio e o 9º ano da primeira escola estavam tendo aulas temporariamente no prédio do ensino médio porque o prédio do fundamental não tinha desabado um canto. Ao mencionar o prédio escolar, eu tive uma certa lembrança. Olhei para Gu Qingning diante de mim, que exalava uma aura madura por inteiro, e realmente era difícil imaginar que no 9º ano eu a confundiria com uma aluna do primário. Ela devia ser muito pequena. Naquela época, eu tinha pulado série e realmente ainda não tinha começado a me desenvolver. Na verdade, eu naquela época não era muito maior que uma aluna do primário. Você também não estava tão errado. Haha. Então, naquela época, você devia ser uma aluninha muito fofa. Gu Qingning ficou atordoada por um instante e olhou fixamente para mim. Eu sempre quis ter uma irmãzinha fofa. Se naquela época eu te levei por iniciativa própria à delegacia, com certeza foi porque você era fofa demais. Senão eu, naquela idade, teria preguiça de me meter nessa... Olhei para ela. Com os olhos cheios de sorriso, dá pra perceber até agora que você era uma irmãzinha fofa antes. Agora você já é tão bonita? Antes com certeza dava ainda mais vontade de cuidar. Eu não quero ser só irmãzinha. Eu quero ser a pessoa que vai te acompanhar por toda a vida.
Foi só um exemplo. Eu não queria ganhar uma irmãzinha de verdade. Olhando o rosto vermelho dela, esse tipo de vida também parecia nada ruim. Bem, agora há pouco, finalmente confirmei. Então, o veterano ideal que minha esposa lembrava havia anos era eu mesmo. Gu Qingning ainda estava envergonhada pelas palavras que soltou sem pensar. Seu olhar vagava. Sem ousar me encarar, estendi a mão e servi um copo de chá de cevada para ela, e disse em voz baixa: na verdade, a informação que você pediu para Yunqing descobrir sobre minhas preferências estava um pouco errada. Eu não gosto de mulheres frias e intelectuais. Ao ouvir isso, os olhos de Gu Qingning se arregalaram de repente. Seu rosto ficou pálido num instante. Ele sabe que eu estava fingindo. Ele sabe de tudo. Eu sou uma palhaça. Então, de que tipo você gosta? Antes eu não tinha muita certeza, mas ultimamente acho que estou começando a sentir. Que tal você tentar voltar a ser você mesma? Afinal, somos marido e esposa. Vamos passar a vida juntos. No caminho de volta depois do jantar, havia só um pensamento no coração de Gu Qingning, surgindo sem parar na tela. Meu marido sabe. Ele sabe que eu estava fingindo. Ele sabe de tudo. Eu sou mesmo uma palhaça, mas meu marido é tão inteligente. No carro, o sorriso no meu rosto não parou um segundo. Quando estou com Gu Qingning, até o cansaço pode ser curado. Comecei a ansiar por ver como ela seria ao recuperar sua verdadeira personalidade. Ao chegar em casa, eu estava prestes a voltar para o quarto, quando Gu Qingning de repente me chamou. Na verdade, também não foi tudo fingimento. Diante dos alunos, eu sou mesmo daquele jeito. E com pessoas próximas, talvez minha personalidade seja mais agitada. Eu tenho medo de você não gostar disso. Como vai saber sem tentar? Então, vou tentar. Só que eu não esperava que a capacidade de ação dela fosse tão forte. Na manhã seguinte, quando acordei, vi o café da manhã fumegante sobre a mesa. Ao lado havia um bilhete adesivo. Bom dia, marido. Hoje eu tenho aula. Fui primeiro para a universidade. Se o café esfriar, esquenta antes de comer, tá? Depois do café da manhã, fui cedo para a empresa. Quando fiquei ocupado até o meio-dia, não esperava que Gu Qingning me ligasse, dizendo que tinha feito almoço e queria levar para mim. Pouco depois, Gu Qingning apareceu carregando a marmita. Na porta do meu escritório, quando encontrou os funcionários lá embaixo na empresa, ela ainda estava calma e elegante, mas ao entrar no escritório, o rosto dela ficou cheio de felicidade. Os olhos brilhavam. Parecia meio bobinha. Depois que terminei o trabalho em mãos, sentamos lado a lado no sofá, prontos para comer. Não esperava que você cozinhasse tão bem. Antes nós dois éramos ocupados demais. Nem tínhamos chance de cozinhar juntos em casa. Quando comíamos juntos de vez em quando, sempre era fora. Gu Qingning explicou sorrindo. Fui pro exterior cedo. Tive que aprender tudo sozinha. Depois que virei adulta, minha mãe voltou pro país e deixou de me acompanhar nos estudos. Então só me restou aprender a cozinhar por conta própria. Percebi que desde que conversamos ontem, Gu Qingning não ficava mais se segurando de propósito. Na verdade, ela gostava muito de sorrir. Quando sorria, parecia ainda mais jovem, como uma garotinha que não cresceu. Depois de comer, embora Gu Qingning, no coração, estivesse grudenta e sem querer ir embora, na hora de arrumar a louça, ela não enrolou nem um pouco. Ao ver isso, também me levantei para ajudar. Nossas mãos se tocaram de surpresa. Os movimentos de Gu Qingning travaram por um instante. Ela levantou a cabeça e olhou para mim. Eu fiquei com vergonha. Hahaha, esposa, você é meio fofa. Gu Qingning, chamada de fofa, apertou os lábios, sem ousar olhar nos meus olhos, e o rosto ficou cada vez mais vermelho. Eu a provoquei de propósito. Já que eu te chamei de esposa, você não deveria retribuir? Me chama de marido. Olhei os dentes brancos dela mordendo de leve o lábio inferior. O rosto vermelho, sem conseguir dizer uma palavra por um bom tempo. Também não a pressionei e me virei. Fui até a gaveta pegar a pomada para queimadura que comprei de manhã. Sua mão ainda dói desde ontem à noite? Gu Qingning viu que eu não pretendia forçá-la, e não soube dizer se estava aliviada ou decepcionada. Embora já tivesse me chamado de marido milhares de vezes no coração, quando eu pedi cara a cara, ela realmente não conseguia dizer. Sua mão é para fazer experimentos. Como pôde ser tão descuidada? Passa um pouco. Inesperadamente, Gu Qingning apenas piscou, como se reunisse uma coragem enorme, e estendeu a mão diante de mim. Esta é a mão direita. Minha mão esquerda não é muito ágil. Você pode passar para mim? Olhei para a mão estendida diante de mim. Quase não resisti a lembrá-la, que ontem à noite ela claramente tinha passado a pomada sozinha. Mas ainda estendi a mão e segurei a mão que ela ofereceu por iniciativa própria. Ela abriu aqueles olhos grandes e olhou para mim cheia de expectativa. A mão do meu marido. É tão quente, minha mão vai derreter, como esperado. Durante o tempo de passar a pomada, meus ouvidos ouviram de novo todo tipo de pensamento ousado, desde dar as mãos até abraçar. E depois férias na praia.
Com meu marido passando protetor solar em mim, os pensamentos dela corriam mais rápido que um foguete. Fingi calma à força. E terminei de passar a pomada nela sem mudar a expressão. O rosto de Gu Qingning já estava tão vermelho que quase pingava sangue. Ela olhou a marca ainda um pouco vermelha no dorso da mão e disse baixinho: "Ainda bem que passei a tempo ontem. Não formou bolha." Puxei a mão dela, levei-a até a boca e soprei de leve. O ar morno passou pelo dorso da mão com pomada, trazendo uma sensação levemente fresca. "Ah, desculpa. Não fiz de propósito. Estou acostumado. Tudo bem. Então vou voltar primeiro." Ao ouvir isso, levantei-me e carreguei a marmita para ela. "Vou te acompanhar até lá fora. Tenho reunião à tarde. Provavelmente não vou conseguir te levar para casa." Gu Qingning me seguiu obediente, mas por dentro estava inesperadamente quieta. Minha empresa é uma pequena e média empresa em desenvolvimento. Normalmente, nesse horário, é justamente quando os funcionários descansam e tiram cochilo depois do almoço, não costuma ter muita gente no escritório. Mas hoje, assim que abri a porta do escritório, vi que a área de trabalho estava quase cheia de gente. Fiquei um pouco sem palavras. Nem nas reuniões gerais há tanta presença assim. Gu Qingning também ficou meio sem saber o que fazer, com aqueles olhares vindo todos juntos. Os funcionários do meu marido são tão dedicados. Eles estão olhando para nós? Será que acham que a gente combina muito? Se eu soubesse que tanta gente ia olhar, teria vestido uma roupa mais bonita. Ai, falha de estratégia. Falta prática. Na próxima, é só vir mais vezes. Eu vir mais vezes. Meu marido não deve se importar, né? Ele não falou nada. Então deve ser porque não se importa. Está decidido? Olhei para certa pessoa que dirigia e atuava sozinha no coração. Vamos, não precisa ligar. Eles devem estar curiosos para saber como minha esposa é. Dizendo isso, estendi a mão e envolvi de leve o ombro dela, sem tocar completamente, com medo de ela ficar desconfortável. De repente, os passos dela pararam e ela recuou meio passo. Entrando por iniciativa própria nos meus braços, o corpo quente se aproximou. Metade do meu corpo ficou aquecida. Abraçou. Meu marido é cavalheiro demais. Isso me deixa preocupada, mas tudo bem. Eu vou agir. Hahaha! Será que meu marido tem abdômen definido? Com certeza é lindo. Quando será que ele vai deixar eu tocar? Hehe, só olhar também serve. Você veio dirigindo? Vim de carro? Posso voltar sozinha? Depois de ver o carro dela se afastar devagar, só então me virei e voltei à empresa para continuar trabalhando. Depois de sair da empresa, Gu Qingning não foi direto para casa. Foi procurar Yun Qing. A roupa especial comprada da última vez ainda estava no fundo do armário e nem tinha sido usada. Ela não entendia nada de relacionamento. Precisava mesmo de uma estrategista. Yun Qing era uma típica herdeira rica. A família tinha dinheiro e ela não precisava se preocupar com sustento, então virou uma pequena influenciadora online, compartilhando maquiagem e visitas a lojas no dia a dia. Irmã Qingning, a irmã Yun Qing está no lugar de sempre. Obrigada. Oi, linda. Vai beber o quê? Veio de onde agora? Ai, como você sabe? Acabei de almoçar com meu marido e vim te procurar. Não vou tomar café. Meu marido acabou de preparar chá pra mim. Então você veio exibir seu amor. Como Lee Sang consegue se segurar? Casado há 2 anos com uma garota tão bonita e pura, e ainda fica nesse amor inocente. Preciso perguntar ao Song Ziki se ele só tem aparência e nada mais. Esses caras não têm consciência. Vocês estão casados há 2 anos e ainda nesse amor inocente. Mal dão as mãos, né? Se não der, avance primeiro e formalize depois. Na verdade, eu também penso assim no coração. Mas Lee Sang, ele... Acho que ele está me respeitando. O que isso tem a ver com respeito? Com alguém assim na frente dele todo dia e ainda consegue se segurar. Se isso não é falta de capacidade, é o quê? Beleza, ele tem corpo, ele tem cérebro. Deixa pra lá. Meu marido não tem falta de capacidade nenhuma. Não fica falando isso dele. Desculpa. Eu falo demais. Não quis dizer isso mesmo. Vou te mostrar umas coisas que adultos devem ver. Eu acho... Ainda precisa ter um motivo justo, né? Essas coisas ainda não vou usar por enquanto. Desse jeito, como você vai tomar a iniciativa? Mês que vem começa as férias de verão. Comemore as férias e leve ele pra viajar. Reserve um quarto com cama de casal. Ainda vai faltar oportunidade? O aniversário da Gu Qingning é em setembro. O aniversário do Lee Sang é em março. Os dois estão longe demais, não dá. Nas férias de verão, a empresa dele com certeza vai estar muito ocupada. Ele não vai ter tempo pra viajar, então simplesmente parta pra ação. Seja mais direta. Quebre de vez esse impasse atual. Tá bom. Então me diga o que exatamente você quer fazer. Depois de passar o dia inteiro ocupado na empresa, à noite também não consegui voltar para jantar em casa. Acabei comendo fast food direto no escritório, junto com os funcionários. Quando terminei, já passava das 8 da noite. Mas ainda havia muita gente fazendo hora extra na empresa. Se fossem outros dias nesse horário, eu com certeza aproveitaria para terminar os documentos menos importantes, que estavam ao lado. Mas hoje, minha cabeça estava cheia da imagem de Gu Qingning ao meio-dia, carregando 10 marmitas e vindo até mim sorrindo. No fim, decidi encerrar o expediente e voltar para casa.
Saí da empresa. Entrei no carro e hesitei por um instante, mas ainda liguei para Gu Qingning. A chamada foi atendida rapidamente. Quer comer alguma coisa tarde da noite? Estou voltando agora, mas agora eu não estou com muita fome. Se eu recusar hoje à noite, será que não vou ter chance de comer com meu marido? Claro que não. Quando eu chegar em casa, saímos juntos para comer. Tá, então vou te esperar em casa. Olhei pelo retrovisor para meu próprio rosto com um sorriso e balancei a cabeça sem jeito. Lisang. Esse seu jeito sem experiência está sem salvação. Pouco depois cheguei em casa, assim que abri a porta. Vi Gu Qingning, que antes estava sentada no sofá, pular de repente. Você voltou? Voltei. Ela olhou para mim e mostrou um sorriso doce. Então você quer tomar banho primeiro? Ainda está cedo. No segundo seguinte, a voz do coração dela soou. Mudei de repente para um estilo garota da porta ao lado. Não sei se meu marido gosta. Nesse momento, ouvindo os pensamentos dela, o sorriso no canto da minha boca ficava cada vez mais intenso. O ar-condicionado está um pouco frio. Desta vez, eu não tive receio. Estendi a mão e acariciei a cabeça dela. De repente, ela sempre sentia que seus pequenos pensamentos tinham sido vistos por ele. Quando perguntei isso, ela balançou a cabeça com um pouco de vergonha. Está tudo bem. Aumentei um pouco. Não está muito frio? Então vou voltar pro quarto e trocar de roupa. Não vou tomar banho agora. Depois de dar alguns passos, de repente me virei e olhei para ela. Você está muito bonita hoje. Depois de dizer isso, virei-me e subi. Ao chegar ao segundo andar, ainda conseguia ouvir os gritos dela lá embaixo, como uma repetidora, repetindo que tinha sido elogiada pelo marido. Feliz como uma criança. Pouco depois eu troquei para uma camiseta comum e calça jeans. Ao descer, percebi que Gu Qingning também tinha trocado de roupa. Por coincidência, nós dois, sem combinar, vestimos camisetas preta e branca. Vendo assim, parecia muito roupa de casal. O que você quer comer? A essa hora, vamos comer mingau? Abriu uma casa de mingau em frente ao condomínio. Parece que o sabor é bom. Você costuma comer tarde da noite? Mais ou menos. Às vezes volto tarde demais do laboratório. Ou fico com fome estudando à noite. Aí vou comer uma tigela. O vento da noite soprou, levantando as pontas dos cabelos dela. Eu e Gu Qingning caminhávamos lado a lado pela rua da noite de verão. O clima desta noite estava ótimo. Ao erguer a cabeça, dava para ver o céu cheio de estrelas. O humor de nós dois também era como aquele céu estrelado, claro e agradável. Gu Qingning apontou para algumas lojas à beira da rua e as apresentou para mim com seriedade. De repente, lembrei de quando tínhamos acabado de casar. Li Xiang, quer comer alguma coisa tarde da noite? Não. Estou correndo com um texto. Vai você... Naquela época, eu nem queria arrumar tempo para olhar mais para ela. Pensando nisso, não resisti e olhei mais algumas vezes para ela. Ela ficou surpresa por um instante e, por instinto, ergueu a mão para tocar o próprio rosto. Tem alguma coisa no meu rosto? Não. Você deve ter ouvido muita gente dizer que você é bonita, né? Em poucos minutos. O rosto de Gu Qingning ficou vermelho como uma maçã madura. O olhar dela tremia e até falava meio gaguejando. É mesmo? Eu sou tão bonita. Você pode segurar minha mão? Ela olhou pra mim e disse baixinho. Você também não sai perdendo muito, né? Eu não convivi muito com garotas. Tenho medo de ir rápido demais e assustar você. Então, se você tiver alguma vontade, pode me dizer direto. No fim, nossas mãos se entrelaçaram. Ela balançou feliz nossas mãos unidas, inclinou a cabeça e sorriu pra mim. Eu achei que ela não tivesse escutado minhas palavras. Afinal, o jeito dela agora, há pouco, claramente era de alguém tímida a ponto de ficar sem raciocínio. Não esperava que, ao entrar na casa de mingau, assim que sentou, ela olhasse pra mim. Já que você disse que posso falar qualquer coisa direto, então vou falar... Assenti sem nenhuma defesa. Fala. Papai e mamãe querem que a gente tenha filhos logo. Reconheço que eu realmente pedi pra ela falar direto, mas não precisava ser tão direta assim, né? Logo de cara já falou em fazer filho. De repente percebi que a maior diferença entre mim e Gu Qingning era que os pensamentos dela eram mesmo muito puros. Essa pureza não queria dizer que ela fosse boba, mas sim que o ambiente de vida dela e o meu, de alguém que se virou no mundo dos negócios, eram completamente diferentes. Qingning viu que eu não dizia nada e inclinou a cabeça um pouco confusa. A voz do coração dela soou em seguida. Foi direto demais, mas também não tem muito como preparar o terreno. Ela fez uma pausa e acrescentou. Você esqueceu? Amanhã vamos comer na casa dos seus pais. Estamos casados há 2 anos. Embora nossa relação não seja tão íntima, todo mês voltamos juntos à casa dos seus pais para comer. Eu lembro. Amanhã volto pra casa pra te buscar. Você não tem aula à tarde, né? Não tenho aula à tarde. Vou te esperar em casa. Estou te avisando antes. Amanhã, talvez papai e mamãe falem de filhos de novo. Meu marido lembra do meu horário. Arredondando, isso é se importar comigo. Se importa comigo, então me tem no coração. Me tem no coração, então gosta de mim.
Avisei meu marido antes. Quando papai e mamãe cobrarem filhos, não vão poder me culpar por não me esforçar. Antes ainda dava pra usar a desculpa de estar ocupada. Agora acho que papai e mamãe não vão acreditar nessa desculpa. Ao ouvir isso, só então percebi tardiamente que meus pais já vinham cobrando filhos havia tempos. Mas eu nunca tinha ouvido nenhuma vez pensando assim. Todas essas palavras foram barradas por Gu Qingning por mim. Nesse momento, o mingau na panela de barro foi servido na mesa. Através da fumaça branca que subia, olhei para Gu Qingning, agradecendo educadamente ao garçom. Às vezes eu realmente sinto que essa garota que parece pura e adora carinho tem no fundo uma firmeza e uma gentileza além do comum. Da próxima vez que papai e mamãe falarem com você sobre filhos, mande eles me procurarem, ou diga direto que sou eu que ainda não quero. Ao ouvir minhas palavras, Gu Qingning ficou surpresa por um instante e logo sorriu meio sem graça. Na verdade, nem é tão ruim. Papai e mamãe não são pessoas irracionais. Eles só acham que já estamos casados há 2 anos e ficam um pouco ansiosos porque nunca falamos de filhos. Eles provavelmente estão pensando porque eu ainda não entrei no quarto do meu marido. Assim que essa frase saiu, meu humor, que estava um pouco culpado e pesado, foi instantaneamente arrancado por uma risada. Levantei os olhos e olhei para Gu Qingning, que me encarava ansiosa. Talvez por não esperar que eu levantasse a cabeça de repente. Ela também ficou surpresa por um instante. Logo depois, com o rosto vermelho, o olhar dela desviou involuntariamente para a janela. Você disse antes que morou sozinha durante o intercâmbio. Você dá muita importância ao espaço pessoal? Naquela época, eu ainda era pequena. Minha mãe também morou comigo por um tempo. Depois que cresci um pouco e me acostumei à vida no exterior, passei a morar sozinha num quarto. Ela olhou para mim, com o coração cheio de expectativa. O que será que meu marido quis dizer perguntando isso de repente? Ai, será que estou pensando demais? Na verdade, eu dou bastante importância ao espaço pessoal, mas se meu marido me convidar para morar no quarto dele, acho que também não seria impossível. Já está tão tarde. Sonhar um pouco não é demais, né? Meu marido está tão gentil hoje. Dá até vontade de me mudar direto para lá. Haha, ouvindo a voz do coração dela. Não resisti e ri. Uma professora universitária tão séria. Por que vive pensando nisso todos os dias? Mas é bem fofa. Olhei para a garota que ainda calculava no coração que pijama usaria ao se mudar. Então quer se mudar e morar comigo? Estou falando sério. Estou te convidando para morarmos juntos. Os olhos de Gu Qingning, que já eram grandes, ficaram ainda maiores. Ela parecia não ter voltado a si e me olhava atordoada. Claro, só estou perguntando sua opinião. Se você não quiser, tudo bem. Só acho que já somos casados. Assim que a palavra bobo saiu, ela cobriu a boca, constrangida. Baixou os olhos e não ousou olhar. O que eu quis dizer é, já estamos casados há 2 anos. Já que vamos desenvolver bem a relação, morar juntos também é bem razoável. Eu aceito me mudar pra lá. Que bom, pode ficar tranquila. Depois que você se mudar, antes de nossos sentimentos chegarem a esse ponto, não vou fazer nada com você. O que isso quer dizer? Por que não vai fazer nada comigo? Eu engordei? Não sou atraente o bastante? Eu não tenho medo de você fazer alguma coisa comigo. Tenho medo é de você não fazer nada. Tudo bem, primeiro eu me mudo. Depois penso em um jeito meia preta, meia branca. Meia cor da pele. Come logo, daqui a pouco esfria. Mingau de frutos do mar fica com gosto forte. Sobre mudar de quarto, conversamos amanhã depois de voltar da casa dos meus pais. Qualquer coisa serve, vou te ouvir. Come logo, o mingau vai esfriar. Depois de comer o mingau, voltamos para casa caminhando devagar. Não era tão tarde. No caminho ainda dava para ver carros e pedestres indo e vindo. Nós dois conversávamos aos poucos, do trabalho à vida, dos interesses aos hobbies. De repente percebi que mesmo sem ouvir a voz do coração dela, nós dois conseguíamos conversar de forma normal e feliz, muito naturalmente. Ao chegar em casa, subimos as escadas um atrás do outro. Boa noite, marido. Não vai mesmo me chamar para mudar hoje à noite? Na verdade, eu nem tenho muita coisa. É só levar a mim mesma para lá. Desta vez eu não segui a vontade dela. Afinal, eu também precisava de um pouco de tempo para aceitar o fato de que logo teria alguém dividindo minha cama. No dia seguinte, passei o dia inteiro ocupado na empresa, mas ainda saí no horário, preparando-me para voltar para casa. Ao passar por uma floricultura, entrei de propósito e comprei um buquê de rosas. Gu Qingning já tinha trocado de roupa e me esperava em casa. Mamãe gosta de lírios. Achei que essas flores fossem para a professora Lin. Eu sei. Também sei que você gosta de tulipas. Desta vez não consegui comprar. Na próxima, compro pra você. Este buquê de rosas é pra você. Pra mim? Pra você. Gostou? Gostei. Gostei demais.
Primeira vez que meu marido me dá flores, vou guardar direitinho. Quando levar para a universidade, vou transformar em flores preservadas e pôr no escritório. Se você gostou, eu te dou flores todos os dias. Não precisa tanto, é desperdício demais. A duração de um buquê pode ser de 1 semana a 2 semanas. Você pode me dar um buquê uma vez por semana? Porque quando recebo flores suas, consigo ficar feliz por 1 semana. Essa frase foi como uma pedrinha, caindo de repente no meu coração, erguendo círculos de ondulações. Meu coração perdeu o ritmo num instante. Então, a professora Gu feliz agora pode voltar para casa comigo? Muita gente a chama de professora Gu, mas essas 3 palavras, saindo da boca de Lee Sang, sempre traziam um pouco de ambiguidade carinhosa. Ela colocou as flores na mesa com cuidado, estendeu a mão e tocou de leve as pétalas. O sorriso no canto da boca não conseguia ser contido. A 99ª vez que Gu Qingning se apaixonou por Lee Sang, logo vai chegar a 1000 vezes. Essa foi a voz do coração mais séria que ouvi. Além daquela vez de 998 vezes, olhei para as costas esguias dela. Meu coração, que já estava inquieto, bateu ainda mais rápido. Vamos voltar. Senão papai e mamãe vão esperar ansiosos. Gu Qingning tocou as pétalas e ficou ainda mais feliz. Ela virou a cabeça e caminhou até mim, com passos leves como uma coelhinha. Posso segurar sua mão? Essas 4 palavras fizeram Gu Qingning ficar surpresa por um instante. Ela olhou para o calor na minha palma, sem a menor hesitação. Estendeu a mão e segurou a minha. Claro que pode. Talvez ela não gostasse de uma gentileza cavalheiresca demais. Às vezes, uma simples aproximação já bastava para deixá-la feliz por muito tempo. Da minha casa até a casa dos meus pais, não era tão longe, de carro dava só meia hora. Quando entrei de mãos dadas com Gu Qingning, a professora Lin, que regava as flores, brincou. Olha só! O jovem mestre voltou. O olhar dela, de repente, caiu sobre nossas mãos firmemente unidas e os olhos dela brilharam na hora. Qingning chegou. Venha logo deixar a mamãe te ver. Você emagreceu de novo ultimamente? Mãe. Gu Qingning chamou o obediente. Embora no coração não quisesse soltar minha mão, ainda caminhou obediente até ela. Sério, mãe? Seu favoritismo está muito óbvio. Chama Qingning com tanto carinho. E comigo é jovem mestre, o tratamento é diferente demais. Ela chamava Qingning com intimidade. E Gu Qingning ficou com as bochechas rosadas ao ouvir. Ela ergueu os olhos para mim, com um pouco de timidez no olhar. Retribuí com um sorriso tranquilizador. Como esperado, basta provocar e ela fica vermelha. Nossa Qingning é tão branquinha. Não pode se bronzear? Lee Sang, vá logo à cozinha ajudar seu pai. Mãe, eu ajudo. Lee Sang acabou de sair do trabalho. Com certeza está cansado. Meu marido acabou de sair do trabalho. Como podem mandar ele cozinhar? Fico com pena. Mas será que meu marido sabe cozinhar? E agora fiquei com vontade de comer a comida dele. Bati o olho e soube que minha mãe estava fazendo de propósito para me afastar e conversar a sós com Gu Qingning. Tudo bem, vou cozinhar. As 2 senhoras podem ficar sentadas esperando a comida. Oba, meu marido sabe cozinhar mesmo. Marido, obrigado pelo esforço. Quando voltarmos para casa, faço massagem em você. Mas e se meu marido não quiser? À noite, quando voltarmos para casa, até posso esperar um pouco, para ver como ela vai me falar da massagem. Olha só. O jovem mestre voltou. Pai, desculpa dar trabalho. Qingning, vá se sentar na sala. Papai fez costelinha com alho que você gosta. Tá. Se precisar de ajuda, me chamem a qualquer hora. Eu também cozinho muito bem. Olhando a atitude dos meus pais com Gu Qingning, de repente percebi que depois de mais de 2 anos de casamento, parecia ser a primeira vez que eu notava que nesta casa, minha esposa parecia ser mais popular do que eu. O que está olhando? Ela já nem está mais aqui. Esse seu jeito distraído. Até parece que vocês 2 acabaram de casar. O jantar transcorreu em plena harmonia, até a professora Lin pousar os hashes e olhar para mim, falando diretamente, Lee Sang. Meu coração deu um baque, com uma sensação ruim. Soltei um e, sem demonstrar nada, servi um pedaço de costelinha com alho para Gu Qingning. Vendo o rosto vermelho dela e ouvindo a alegria borbulhante no coração dela, achei esse jantar bem interessante. A professora Lin olhou para mim e foi direto ao ponto. Você já não é tão jovem. Quando pretende ter um filho com Qingning? Ai, sua irmã e seu cunhado mal se veem algumas vezes por mês. Então nem vou cobrar deles. Mas você e Qingning moram juntos todos os dias. Como ainda não tem nenhum movimento? Papai e mamãe, é que eu estou ocupada demais. Há muitas coisas na universidade e no laboratório. Não precisa encobrir ele. Eu fui à universidade perguntar sobre seus horários. Você não está tão ocupada quanto diz. Ai, mãe, antes eu estava ocupado mesmo. A empresa tinha acabado de começar. Muita coisa precisava que eu mesmo fizesse. Isso era antes. E agora? Agora a empresa se estabilizou. Que desculpa você ainda tem? Isso. E agora? Será que meu marido quer um bebê? Posso cooperar a qualquer momento. A professora Gu, por fora, me encarava com um rosto íntegro, como se não tivesse nenhum interesse pessoal, mas por dentro já pensava longe.
que coisinha contraditória. Hahaha, agora não estou ocupado. Vocês também não precisam se apressar. Esse tipo de coisa é melhor deixar acontecer naturalmente. Se ficarem ansiosos demais, cria pressão psicológica. O que meu marido quer dizer? Ele quer mesmo um bebê? Pode ser, marido. Hoje à noite, quando voltar, vou tirar todas aquelas coisas que Mengyun me deu. Hahaha, depois do jantar. Ficamos um pouco vendo TV com os dois velhos professores e conversamos um pouco, depois nos preparamos para voltar para casa. No caminho de volta, eu fiquei esperando Gu Qingning falar comigo sobre a massagem, mas ela não soltou um som pelo caminho todo, nem mencionou sequer uma palavra sobre o presente especial. Depois de chegar em casa, estiquei-me de propósito e ainda ergui a mão para apertar meu próprio ombro. A indireta não podia ser mais óbvia. Como esperado, Gu Qingning percebeu. Ela olhou para meus movimentos, hesitou por um bom tempo. Só então falou baixinho. Antes eu aprendi um pouco de massagem com as professoras da universidade. Se você estiver cansado, quer experimentar? Sou super boa nisso. Marido, experimenta logo. Faz um favor. Se não experimentar, vou ficar muito triste. Não sei se meu marido gosta. Não me deixa entrar. Ah, meu coração está pulando. Já está quase batendo forte demais. Marido, abre a porta. Você quer sua esposa ou não? Sua esposa chegou. Deixa ela entrar. Mano, o que vem por aí vai explodir sua mente. Quer a continuação agora? Então mostra a força do bando e metralha o like. Aproveita, se inscreve para não perder nada e a gente se vê no próximo capítulo. Fui!